Estamos online. Segunda-feira, mais um dia. Vou trabalhar, vou viver um pouco mais assim, desse meu jeitinho. Segunda-feira, segunda-feira. Será que nós teremos público hoje? Ai, eu quero gente para conversar, para trocar ideias. Oh, meu Deus. Vontade de escutar música. Ai, ai, mas sabem como é, né? Se eu coloco a música aqui, não sei, não sei. Às vezes eu penso que música clássica talvez não infligiria, música erudita antiga, não infligiria nas. Naquele negócio lá de direito autoral, né? Ó, hoje eu estou, como posso dizer, muito orgulhoso de mim mesmo, né? Porque, assim, aquilo que eu falei há um tempo atrás sobre o Nicolas, né? Eu fiz, na verdade foram dois vídeos, né? Porque eu não tive que deletar, que tava, né, a estrutura estava muito ruim. Mas, é, o Nicolas, né, sobre o processo de se tornar esse ente voraz, mais um, né, dos entes vorazes da política brasileira, se tornar o inimigo, o jovem inimigo comum, o jovem inimigo, vamos dizer assim, vamos dizer, aquele que começa num supostamente bem, mas se torna um diabo maior. Começou, né? Que ele agora tá aí batendo nos seus amiguinhos, querendo assim. É isso aí, gente. Não tem erro, não. Entrou na política, virou, vamos dizer assim, né? Mas esse tipo de personagem, né, da política é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Eu não sei se a gente vai ver uma mudança disso. Quer dizer, na verdade, esse tipo, né, esse arquétipo do Lúcifer sempre será o mesmo. Mas olha, hoje, o que eu tenho para falar hoje? Eu comecei a. Hoje eu escrevi um texto que eu vou fazer uns videozinhos. Eu me inspirei num canal, aquele canal que eu falei que eu ia falar sobre ele, não sei se eu falei. Eu tenho um monte de coisa que eu esqueço de trazer, que eu prometo e não trago. Mas se eu falei, eu vou falar de novo. Tem um senhorzinho, né? Senhor, assim, deve ter uns 50, um pouco mais de 60 anos. Ele, ele tem, né, produzido esses vídeos curtos
filosofia, de coisas muito legais, assim. Vamos dizer, são textos que ele constrói citando as falas de vários filósofos, psicólogos e pensadores em geral, vamos colocar assim. E eu amado muito para transformar algumas dessas lives assim em pequenos, não seriam cortes, seriam textos mesmo, escritos, mas inspirados nas lives, tentando transmitir um ponto principal ou um ponto, vamos dizer assim, um certo resumo das nossas conversas aqui. É algo que vai me fazer voltar a escrever porque tenho tido uma certa dificuldade, porque eu tenho que lidar com as minhas questões e fazer um monte de coisa é, é, é difícil mesmo. E o que eu estava escrevendo, que eram contos, eu espero publicá-los. Tem uma gatinha aí na câmera, a Canela chegou. Só que ela está de uma posição não muito educada. Tá tomando água. Ela tem um copinho próprio dela. Antes era a minha tampa da minha garrafa, ela não permitia. Ela só tomava água na tampa da minha garrafa. Aí a gente arrumou para ela uma tampa de um produto de lavar e ela aceitou agora. Aí ela só toma água na sua tampinha. Né, canelinha? Né, canelinha? Antes da live começar, ela tava aqui mexendo na areia da argila. Eu fiquei com medo dela fazer suas necessidades aqui. Mas, então assim, aí eu tava escrevendo alguns contos e eu tenho uma perspectiva. Talvez em um futuro assim eu faça vídeos contando não sobre, mas vamos dizer, lendo os contos, que eles são contos absurdos, contos assim que eles têm um pouco de tanto do absurdo mesmo, né, como um gênero literário, quanto um pouco do grotesco, como sempre. Vamos dizer assim, a literatura absurda é uma literatura muito interessante. Um dos que é mais conhecido, que é muito colocado, é o próprio Kafka, né? Diga-se de passagem, a Metamorfose, do qual eu tenho um quadro homenageando. Eu vou colocar ele à venda, falando nisso no meu site aí, ó, no meu site que está nessa loja. Por enquanto só tem camisas lá, mas eu vou colocar obras originais e, quem sabe no futuro, algumas coisas legais de reprodução, assim. Mas tudo isso leva tempo. Mas nem era isso que eu queria falar, não sei porque eu comecei a falar isso, mas enfim, estou falando disso. Uma coisa bem forte que eu vi esse final de semana, né, que a gente ficou sem live aqui, porque não tem live mesmo de ver, eu acho que eu fiz uma vez no domingo, acho que foi isso, né, uma vez no domingo. Eu fiquei vendo uns vídeos, de novo, daquele site lá do Academy of Ideas, que qual eu já recomendei, que eu acho que é muito bom, os textos e tal, e agora eles estão até com um programa de ajuda para uma temática muito interessante, que é a temática do, do adulto. Nossa, como é que traduz isso? Do, do, do adulto criança, né? E que ele tem uma relação com o aspecto muitas vezes da mãe, uma espécie de mãe perversa que não é exatamente isso, mas e que está representado muito em vários momentos da história. É uma questão arquétipica, né? E
essa mãe, ela tem uma, vamos dizer assim, ela existe principalmente quando as pessoas, assim, né, na sociedade, elas estão fracas. E o que quer dizer com fraco? Um dos vídeos lá, na verdade misturei alguns vídeos assim nessa fala, mas um dos vídeos muito interessante é o aspecto de pesquisas que estão sendo e foram já realizadas no mundo a respeito do emborrecimento das pessoas. E o emborrecimento, ele é muito ligado ao aspecto físico, ao aspecto biológico, e como elas estão, vamos dizer assim, ao transformarem a sua saúde física, né, em algo bem frágil, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento físico, cognitivo, que está atrelado ao desenvolvimento físico, né, é muito afetado. Aí eles citam lá várias pesquisas sobre a questão da alimentação, da obesidade, da falta de a falta de testosterona nos homens, como que as sociedades ficam mais fáceis de serem manipuladas através dessa falta de capacidade de ação. Achei muito interessante, assim, eles citam lá os estudos, então, assim, é tudo bem confiável, assim. Mas isso é uma realidade, assim, quando a gente vê uma sociedade que está, vamos dizer assim, a condição física das pessoas é algo que dá para facilmente perceber uma alteração. A gente vê na sociedade americana, isso eles citam lá no vídeo, vamos dizer assim, mais de 50% da população é obesa, se tornou obesa pelo menos nos últimos anos, sendo que no boom dos Estados Unidos, né, o soldado forte era o homem capaz. E, né, com as facilidades da modernidade, tudo isso foi transformando a sociedade numa espécie de ser humanos modernos, convencionados e frágeis. E ah, essa percepção, por exemplo, a gente vê aqui no Brasil, a população não tem muito olha, descobri um buraco. A população não tem tido muito, vamos dizer assim, capacidade de usufruir de alimentos mais saudáveis, vamos dizer assim. Vamos dizer, o hortifruti está muito caro, carne mesmo, carne de qualidade é algo que é muito caro no Brasil, né? Diminuiu um pouco o preço agora, mas ainda assim é muito caro. A gente tem essa facilidade, que é uma coisa que, né, foi trazida dos americanos e que cada vez mais tem dominado aqui, que são os superprocessados, né? E todas essas coisas, elas transformam elas nos transformam em seres que não são, vamos dizer assim, a nossa biologia não está adaptada para isso, para receber esse tipo de alimento. Vamos dizer, os alimentos superprocessados, vamos dizer, é veneno puro, é todo um vamos dizer assim, o que tem ali de alimento, na verdade, vamos dizer, gordura e açúcar, e em altas quantidades, a ponto de nos tornar pessoas doentes, né? Doentes de fato, doentes em todos os aspectos, por exemplo. É, é fato que quando a gente tem uma rotina vamos dizer assim, isso tirando a questão da gordura, da obesidade e tal, mas quando a gente tem uma rotina de hedonística, vamos dizer assim, né, é, que é só de prazeres, que a gente não tem uma, uma estrutura de, vamos dizer assim,
vamos dizer assim, se tudo é prazer, a gente acaba ficando convencionado àquilo, certo? Então, assim, facilmente a gente vai preferir ficar nessa estrutura dos superprocessados. Mas é fato que isso porque eles têm os elementos, a gordura e o açúcar mais fortes. Então, nosso corpo, nosso aparato de prazer vai, vamos dizer assim, nos indicar que aquilo é o melhor. Só que é fato que quando você começa a sair dessa, você começa a descobrir o sabor e o prazer dos alimentos que são bons. Vamos dizer assim, para o nosso corpo, para o nosso aparato de prazer, esses alimentos são excelentes, assim, porque eles liberam endorfina, eles liberam sensações de prazer fantásticas. Mas, como tudo na vida, nada que é demais é bom, é positivo. Até o amor demais no sentido que ele se torna um vício, né? No sentido que ele torna, vamos dizer assim, uma deificação da outra pessoa, não é positiva. Então, os alimentos são realmente algo que a gente deve prestar atenção e até mesmo observar como as políticas utilizam disso de manipulação. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, né, como eu já comentei, eu morei lá 2 vezes, eu percebi que o alimento de lá tem, eu já até citei isso, eu acho, que tem uma condição de. Tem um gosto estranho, ele parece que tem uma potencialização dos nutrientes, vamos dizer assim. Não sei, eu gosto de definir que eles parecem que são aditivados, assim. Tem algo ali que não está certo, sabe? Vem com esse cheiro de indústria, assim, é muito estranho. E eu falo assim de pão, coisas que claramente dá para ver que não é normal. E, e mesmo, né, assim, ali os estudos que passaram no vídeo são estudos mais relacionados a crianças. Mas eu acredito sim que através de todos os psicológicos, todas essas coisas que a gente que esses alimentos interferem na nossa biologia e no na nossa psique, vamos dizer assim, os adultos e pessoas vidas são extremamente afetadas. É que nem, vamos dizer, pessoa mais velha com celular hoje em dia. Elas não estavam preparadas, elas não têm a estrutura preparada para receber esse tipo de tecnologia. E eles acabam ficando viciados. As pessoas mais velhas, não só as jovens, as pessoas mais velhas estão viciadas em celular, viciadas em aplicativo. Tá uma coisa horrorosa. A gente fica falando das crianças, mas a velha do WhatsApp tá aí e isso está dominando. E tem demais na nossa cultura. Vamos dizer assim, o velho hoje em dia, em vez de estar cuidando do sobrinho ou do neto, tá ali no celular, fica perdendo tempo, aí fica em aplicativo de, vamos dizer assim, principalmente os velhos homens ficam esses aplicativos de TikTok, desses trem, fica vendo mulher, fica vendo as meninas. Esse negócio é uma, vamos dizer assim, se eles não estão acessando, vamos dizer assim, conteúdo adulto, vamos dizer assim, eles estão acessando essas redes, que é a mesma coisa, que dá o mesmo tipo de vício, né? Então,
Eu acho que falta até essa perspectiva, trazer mais essa noção de que as pessoas de idade não estiveram preparadas para receber isso agora e estão ficando noiadas no negócio. É uma realidade, não tem como negar. O nosso futuro, se ele não for, vamos dizer assim, se as pessoas não tomarem atitude, as pessoas são as pessoas mesmo, assim, é o todo. Não, governos querem mudar essa. Não vou dizer todos, não, porque às vezes eu olho assim para uns governos, tipo o governo, sei lá, japonês, assim, por mais que eles tenham seus desvios e tal, às vezes eu ainda acho que é um governo que, por exemplo, que quer o melhor, assim, entre aspas, para a sua população, que quer que o país não seja uma desgraça, vamos dizer assim, que não quer a manipulação total da população, tornando-a, vamos dizer assim, um bando de macaco mesmo, né? Um bando de macaco que vai fazer aquilo que é esse. Porque se a gente olha para um país como o Brasil, é dessa forma que eles agem. Não tem outra perspectiva. Nós somos colocados como simplesmente uma massa de manobra a atender aos desejos e a esse patrimonialismo, né? Vamos dizer assim, o coronelismo nunca deixou o Brasil, ele só subiu para a instância das ações do governo, né? Então, ficar atento à alimentação e à condição física e psicológica é uma forma de resistência hoje em dia contra toda essa dinâmica louca político-cultural. Não há outra forma de enxergar isso. E hoje eu estava, né, no coisa que eu estava escrevendo lá, o primeiro texto assim, que eu quero. Então, eu falei sobre beleza, né? E, e nele eu citei a questão do véu, que é lá de Schopenhauer, é lá atrás, né? Quando o véu, a visão através do véu e tudo e tal, assim, o véu caído que nos permite ver a verdade das coisas. E, bom, o que eu posso dizer é que se a gente não tem um corpo são e uma mente limpa, né? Limpa, que eu digo não é que ela não fica, vamos dizer assim, não consuma as coisas, mas ela não é, vamos dizer assim, ela não é dominada pelas coisas como um todo, assim, seja as coisas, os entretenimentos, a comida, a forma de ser e de pensar e de falar e de, né, agir dentro da sociedade, a gente só vai ser mais um. E esse mais um não é o mais um no sentido de eu quero despontar, eu quero ser o melhor, eu quero. Não, é mais um dentro do processo doutrinário desses que querem simplesmente usar a gente com um bando de burro de carga, né? A gente é muito besta de achar que a gente agir como vamos dizer assim, dentro do status quo, a gente, pelo menos nessas condições, né, desse tipo de país completamente viciado, e aí colocando vícios como uma coisa bem grega mesmo, assim, condenando os vícios e a atividade
corrupta do homem. Ô, gente, vocês me perdoem, mas às vezes eu perco a fala quando eu tô trabalhando assim, eu perco a linha de pensamento e eu vou enfiar num monte de coisa. Mas é a diversão da coisa também, não tem. Não, eu acho que esses vídeos mais soltos assim é isso mesmo, não tem o que fazer. Isso é porque as pessoas não conversam comigo. Se conversassem, eu poderia falar de coisas mais coerentes. Mas, como não me mandam mensagens, como não interagem comigo, eu fico falando esse monte de coisa, enfiando um monte de blá 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 em cima de blá blá blá. Não sei se vocês viram que aquela banda que eu comentei há um tempo atrás, a Sleep Talk, agora é considerada a banda de metal mais influente e tá fazendo show cabuloso e tal. Eu achei. Eu fiquei meio de cara, porque, tipo assim, ela é realmente considerada metal. Metal, assim, né? E sinceramente, eu que fui uma pessoa formada no metal, ouvi dos metais mais pesados, eu ouvi até Doom Metal. Eu não sei se vocês já ouviram falar da banda Doom. Doom não, como é que ela chama? Sum. Que é uma banda assim. Nossa, Doom Metal é um negócio muito bizarro, assim, mas é muito gostoso. Tem um grave muito forte, assim. E tinham outras, eu me lembro, o nome era muito legal. E eu ouvi muito death metal, ouvi thrash metal, assim, né? O thrash metal eu sempre gostei mais do Megadeth. Mas eu ouvi muito death metal. E isso que era metal, assim, isso que era, né? Ouvia muito também os progressivos e tal. Mas assim, Sleep Talk ser considerado o metal do momento, eu acho que as pessoas perderam a noção do que é metal, sei lá, sinceramente. Tem uns trechozinhos que são legais e tudo e tal, que é metal e blá blá, e sei lá. Mas aí eu vi também que tem uma outra banda que agora está fazendo sucesso que eu achei muito curioso, que ela chama é, Eminence, ou Imminence, Imminence, não sei, acho que é esse o nome dela, Imminence. Depois procurem, que ela eu achei engraçado, porque eu peguei assim, né? Na verdade, eu peguei ela para ouvir porque tinha uma cena do guitarrista usando um arco de violino, que é algo que surgiu ali mais ou menos. Então, trocinho aqui. Surgiu mais. Começou a aparecer mais na década de 90 e várias bandas. Tem uma banda que eu gosto muito, que é a Sigur Rós, eles usam muito esse efeito. Só que é uma banda de metal e tal. Aí eu comecei a ouvir e eu achei a letra bem peculiar, assim. Eu achei meio bonitinho. Fui pesquisar algum pouco. Essa banda parece que ela tem um cunho cristão nas letras e na ideia de superação da depressão e da fatalidade da vida, das coisas, a busca por Deus. Eu achei engraçado, porque é uma banda que está aí fazendo super sucesso. E essa. Engraçado no sentido assim, é até interessante, porque quando a gente está falando de uma sociedade que está em busca de algo mínimo assim para dar uma espécie de, né, esperança, porque querendo ou não, a nossa sociedade perdeu assim, vamos dizer assim, ela percebeu que o homem é só corrupto, que é um homem completamente desgraçado, visto agora é o que aconteceu lá na Austrália, né? Mais um caso bizarro. E, e as pessoas estão buscando um lugar, assim, vamos dizer assim, algo que possa sustentar a esperança. Porque é que nem que a gente estava falando no vídeo, acho que anterior.
a gente já entendeu que a vida ela está relacionada à fantasia de cada um, a fantasia, né, colocando de maneira bem abrangente, sim, ela está relacionada ao que cada um acredita. Esse é o mecanismo natural da mente. Existe a mente completamente materialista. Vamos dizer, o ser humano, na verdade, a mente humana não funciona de forma materialista. É necessário, é um mecanismo biológico quase. Não sei se biológico, mas evolução, vamos dizer assim, evolutivo mesmo, que nos garante essa sobrevivência. Então, assim, dentro disso, as pessoas têm visto esse mundo completamente corrupto e louco, e eu acho que isso tem muito a ver com o avanço, né, das tecnologias e do conhecimento, né, sendo disseminado de forma tão rápida, e não só o conhecimento científico das coisas, mas o conhecimento das notícias, as verdades, né, o que está acontecendo aqui, vamos dizer assim. A gente já passou da era de que a notícia podia ser controlada, né? Vamos dizer assim. Agora, se o jornal fala uma coisa e alguém posta na rede social uma foto que contradiz aquilo ali, rapidinho as pessoas já sacam, né? Então, e junto disso também começou a se criar a pós-verdade, né? O que é outra loucura, assim, que isso mostra ainda mais a questão da fantasia, porque a pós-verdade é um aspecto de fantasia, né? Assim, muito comumente utilizada de forma a manipular as pessoas, né? Vamos dizer, criada com uma intenção, mas também as pessoas comuns, vamos dizer, que não têm intenção, criam suas fantasias, suas pós-verdades para justificar suas vidas. Mas aí eu estava falando lá do Eminence, né, que as pessoas têm procurado essas coisas que, vamos dizer assim, que tragam um certo conforto psicológico, bandas assim, até de não se assustar que bandas que têm um conteúdo, vamos dizer assim, mais cristão, né, que tem o princípio do amor e da superação e de coisa e tal, o que é contrário muito do que as pessoas pensam, que pensa que o cristianismo é um sistema de opressão, mas se for analisar as palavras reais e não o que a igreja pregou por muito tempo, né, uma condição de aceitação, uma condição de uma devoção a questões positivas, vamos dizer assim, que não visa só a si mesmo, visa o todo, visa o próximo. Então é uma visão bem, vamos dizer, que acalenta, né? Vamos dizer, as mentes e os corações sofredores desse mundo, né? Todos nós. Então eu acho que, assim, não é nem estranho que uma banda dessa esteja fazendo isso. Eu lembro na década de 2000, até 2010 ali, uma banda que fez muito sucesso, que tinha essa pegada, assim, fez até o filme pro Matrix 2, se eu não me engano, foi o POD, Payable on Death, que é uma banda que tocou até em BH recentemente, em BH, lá em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, para quem não é de Minas, tinha esse apelo assim e também não tinha essa, vamos dizer, uma cara muito, vamos dizer assim, clara assim, eles não ficavam declarando demais assim sua proposta de fé, vamos dizer assim, mas eles tinham músicas muito buscando essa positividade, a superação. Tem aquela música que ficou também muito conhecida na época, que é Youth of the Nation, a juventude da nação, né? Que é uma música assim muito buscando trazer uma mensagem, população mais jovem assim,
para eles tomarem a consciência de que por eles mesmo que o futuro pode vir. Então, existe uma responsabilidade e uma identidade que cada um deve tomar. Eu acho que é até interessante que esse tipo de pensamento, ele agora começou a explodir no mundo, né? A gente vê essa nova geração aí tomando as rédeas e teve mais um agora na Bulgária, né? Mais um estado onde houve uma revolução através da juventude. É algo que a gente não via e talvez dessa forma, né, e violento como tem sido, a gente não viu talvez eu não lembro da gente ter visto dessa forma, assim, talvez na Revolução Francesa, mas quem está encabeçando é tudo jovem mesmo, então eu não sei, assim, em termos de idade mesmo, prática, se a gente já teve revoluções, assim, de jovens, assim, jovens, é muito característico, eu tô achando. E então a gente não sabe, assim, até agora foram países pequenos, vamos dizer assim, mas que influência que isso vai ter em países maiores? Até aqui no Brasil mesmo, tem que nem aquele pessoal que eu sempre falo deles, do MBL. É, eles são formados por jovens, é um movimento jovem, e é um movimento jovem que tirou a Dilma do poder. Eu acho que tinha um outro gato ali. Então, assim, que será desse futuro? E, e assim, eu acho que os jovens, né, é aquela velha fala de que, vamos dizer assim, que utilizavam há, há anos atrás sobre o jovem cheio de energia e possibilidade. Essa é uma realidade mesmo. E ainda mais agora com a possibilidade do conhecimento mais acessível, o conhecimento mais rápido, né? Vamos dizer assim, as pessoas podendo utilizar a inteligência de forma melhor, fica na mão mesmo. O jovem, vamos dizer assim, o jovem ainda tem coragem, ainda pode, vamos dizer, se entregar ao risco. Obviamente, essa é outra questão, né? Que o risco se tornou algo bem complexo nos dias de hoje. Nós já não ensinamos as pessoas a ter risco, principalmente na idade mais, né, nos primeiros anos de formação ali. É tudo muito certinho, muito seguro. E o que transforma o jovem num jovem muito seguro, né? O que é complicado. Mas para aqueles que querem e têm a disposição e querem ver um mundo diferente, existe essa possibilidade, existe vamos dizer assim, existe um horizonte. É um horizonte que, querendo ou não, vai ser muito engraçado. Eu fico pensando assim, a gente tem toda essa população aí de pessoas mais velhas que estão nos lugares de poder, né? E eu digo poder tanto político quanto poder financeiro, elas são assim, vamos dizer, são as pessoas mais influentes, né? As pessoas com mais dinheiro e mais poder político são as pessoas mais influentes no mundo. Só que as pessoas que estão nesses lugares de poder assim, elas estão velhas e elas vão morrer nos próximos aí 10, 15 anos. E, por exemplo, daqui 10, 15 anos, o Elon Musk já vai ter. Ele não vai se morrer no caso, ele é relativamente jovem, mas as pessoas que, né, tirando ele assim, o Bezos, por exemplo, o Bezos já é mais velho, daqui 15 anos, como é que vai estar? Como é que vai ser essa transição desse poder? Para quem que vai ficar esse poder? E essa nova geração de super ricos, de pessoas super influências, por exemplo, como
lá nos Estados Unidos, né, que ele é bem jovem e ele, né, tá ali junto com o Trump, ou então na Europa, que tem um monte de gente, principalmente, tem até uma galera de extrema direita lá, tomando poder. Como é que vai ser essa transição? Eu acho que a gente está para ver aí umas revoluções no modo como a gente vive nesse planeta muito sérias, assim, sabe? Eu não sei, mas eu, o- vamos dizer assim, o espírito do tempo ele está muito inquieto, né? O zeitgeist do nosso momento ele está cada vez mais inquieto, inquieto. E é aquela coisa, o Jung ele conta no, nos seus relatos, assim, né? Não na, vamos dizer assim, no livro vermelho, né? Que é mais uma experiência de vida. Eu acho que esse relato é do livro vermelho, que ele conta que antes da Segunda Guerra Mundial, ele teve um sonho aonde que ele via assim tipo um mar de sangue chegando na Europa, assim, ele viu uma montanha e, e ele viu uma onda assim de sangue bizarra assim chegando na Europa e que ele teve esse sonho assim tudo e tal e não demorou muito tempo depois a Primeira Guerra, né? E ele teve aquilo, ele achou aquilo muito estranho porque parece para ele que ele teve um sonho profético e Jung era um médico, assim, um cara da ciência, um cara extremamente racional, assim. Ele achou aquilo ali, como assim? Que aconteceu? Por que eu tive essa experiência profética, assim? E, e eu acho que, vamos dizer assim, o espírito do nosso tempo está tão inquieto que provavelmente pessoas estão tendo esse tipo de visão, assim, de coisa e tal, que elas ainda não tiveram a noção de que existe um certo inconsciente coletivo, uma profetização, né? Elas veem seus sonhos, aquilo que elas criam nas suas artes. Eu sinceramente, quando eu vi a primeira vez o trabalho daquele artista, o Beksiński, é muito engraçado, porque o Beksiński, né, o polonês lá, ele chegou aqui no Brasil, vamos dizer, as obras dele, de uma maneira muito inusitada. É, olha a minha meia de, é a do Gato Félix, ela tá toda furada. Ele chega aqui no Brasil, isso eu devia ter, sei lá, uns 12 anos de idade. Chegou como. Olha como é que era a notícia. Isso foi disseminado por vocês têm a noção de como que chegou isso. Era a ideia que um cara foi no inferno, aí ele teve visões, e depois que ele voltou, né, ele era artista, e aí ele foi lá e pintou as visões que ele tinha tido no inferno. Sério, isso foi. Dá para achar na internet ainda as notícias que desse jeito. E aí, tipo assim, foi a primeira vez que eu vi ele. Eu lembro, tipo assim, na época minha família era muito, vamos dizer assim, muito religiosa e ficou assustada com aquilo e eu gostei das obras. Eu achei muito doido. Só que como eu tava naquele meio ali, eu fiquei meio assim, né? Meio segurando a coisa. E depois eu fui conhecer o trabalho dele e, né, fui ter a minha relação com aquilo ali. Mas o trabalho dele é um trabalho que, assim, a Polônia é um país muito interessante, porque ela está entre, vamos dizer, ela é o limite da Europa com a Rússia ali, né? Com os países ali do leste europeu e tudo e tal. E a Polônia, ela tem uma produção artística muito interessante, assim, porque é que nem esses trabalhos do Beksiński, outros antes também. Pode pegar o trabalho dele e pensar que, né, como a Polônia é um país frio, é um país triste, né, os próprios poloneses se referem ao país como um país muito
triste, né? Muito depressivo, de conta de todas as questões climáticas, principalmente. É, é estranho, assim, você olha, por exemplo, para a arquitetura, é uma arquitetura que ainda tem uma remanescência apesar que o país evoluiu de forma bizarra, é só procurar essas fotos de antes e depois que você vê como a Polônia mudou, mas ainda assim tem um tom depressivo mesmo na arquitetura do país, em como as coisas funcionam. Enfim, mas o trabalho do Beksiński, ele é um trabalho que ele mostra uma sociedade em decadência, ele mostra um aspecto humano muito assim, como se tudo estivesse entrando numa espécie de vórtice. É como se fosse aquele. O, aquele negócio do Stranger Things, lá, o Upside. Como é que é, gente? Upside World, que é, né, o mundo inverso, o mundo do contrário. E o trabalho dele tem muito disso, tanto tem até muitas fibras, muitas vísceras, algo que aparece ali na série do Stranger Things. Então acho que fica uma ilustração bem legal do que eu quero referir do trabalho dele. E, e para mim aquilo tem uma visão de mundo, não uma visão condicional da Polônia e a realidade dele. Me parece que ele está falando do todo, que ele está falando da dinâmica da sociedade como um todo, da sociedade mundial, assim. E não é que ele está falando disso, mas é o que a obra dele me passa, assim. E ao mesmo tempo que ela é capaz de traduzir uma beleza muito específica, assim. O trabalho é muito forte, muito pesado, mas ele tem uma beleza que eu realmente não sei, assim, um outro artista que teve essa coisa única que ele tem, assim. Vamos dizer, é o tipo de artista que é único, não é querendo dizer que ele é o melhor ou coisa e tal. A arte não tem disso, né? Mas aqueles que se destacam no seu aspecto, querendo ou não, tem uma relevância própria, assim. Estou fazendo dedinhos. Então, sei lá por que eu estava falando. Ah, não, é por causa da questão profética. Então, quem sabe a gente já não tem pessoas aí que já tem uma expectativa, já tiveram uma visão assim de futuro. Tá tudo caminhando de forma muito louca, né? As fantasias. Eu tava vendo mais um vídeo lá, ou desses vídeos que eu tava vendo mesmo ali do Academia of Ideas. Esse final de semana eu peguei para assistir vários vídeos. Fazia tempo que eu não assistia e os trabalhos deles são muito bons. Eu acho que minha gatinha tá querendo sair. Acho que ela tá querendo ir no banheiro. Deixa eu abrir pra ela. Ou sem vergonha aqui. Onde que eu tava? Esqueci. Esqueci onde é que eu tava. O que eu tava falando mesmo? Poxa, eu realmente esqueci o que eu tava falando. Ah, eu quero achar outro lugar. Aí, melhor. Assim, né? Eu não lembro o que eu tava falando. Esqueci completamente. Ah, não lembrei. Eu tava vendo mais um vídeo lá da Academia of Ideas. E aí o vídeo sobre
a necessidade dos fairy tales, dos contos de fada. Como que eles eram, assim, são, vamos dizer assim, quase que mitos fundadores das sociedades, como que eles tinham, e até hoje tem importância, né, na formação das crianças e das pessoas mais velhas, porque as histórias que, né, permanecem hoje, elas foram adaptadas para o público infantil, mas a maioria delas, quando elas foram criadas na sua origem, elas foram feitas para adultos e são histórias assim muito pesadas. Tem um filme, o João e Maria, que ele foi feito lançado, né, há algum tempo atrás, não muito, que ele tem uma pegada bem legal, assim. Eu não sei se eu achei que a história não ficou tão boa assim, não, mas a direção de arte é fenomenal desse filme. Vale a pena só pela direção de arte. É que nem o Frankenstein novo. Vale a pena ver só pela direção de arte. É fantástica. E são histórias muito pesadas. Por exemplo, a Alice no País das Maravilhas, o original, é violento pra caramba, né? Eu tinha até comentado do cinema surrealista tcheco, que tem a versão lá do Alice, que é mais próximo do real, assim. Eu não sei se segue, na verdade, 100%, porque eu nunca li o original, na verdade. É uma coisa que eu deveria fazer. E aí esse vídeo estava falando, na verdade, sobre a necessidade e como que a gente perdeu a prática né, dos contos de fada, perdeu a apreciação por essa forma de conteúdo mitológico da sociedade, né? Da nossa formação, do nosso entendimento como cidadão, como os valores, as formas mesmo, né? As convenções, aquilo que a gente fala, o status quo, ele deve ser superado. Eu acredito que, vamos dizer assim, o status quo ele deve ser superado para que haja evolução. Existem certas coisas que não precisam de superação e essas coisas normalmente elas estão vinculadas àquilo que dão base à sociedade e muitas dessas histórias elas não precisaram ser superadas, tanto que a gente tem reproduções delas até hoje. Só que a gente começou a perder o uso delas, a gente começou a perder e até mesmo a criar novas, né? O que é ainda mais problemático, porque quando a gente né, essas histórias, a gente está, vamos dizer assim, no nosso tempo, a gente está respondendo de novo ao espírito do nosso tempo. Então, elas falam com a gente de forma forte, né, de forma muito mais presente. Então, vamos dizer, a não criação dessas histórias é algo que é muito característico de uma sociedade que perdeu a sua fantasia, perdeu a sua forma, né, e a sua autonomia do, do criar-se e do compreender-se também. Porque, por mais que sejam essas fantasias foram utilizadas sempre, né, desde o do primeiro mito fundador, como uma forma de até de racionalizar o mundo, né, de dar uma explicação para ele. Então, é, a perda dessas histórias é algo muito drástico, assim. Vamos dizer assim, o João e Maria e a Branca de Neve não, Branca de Neve é a história da Disney, mas mesmo a Branca de Neve mesmo, tinham vários ensinamentos muito interessantes ali sobre cada um dos anões e tudo e tal, sobre a bruxa. Por exemplo, a ideia da bruxa no Branca de Neve, né, essa coisa de que alguém te ofereceu um fruto, né, um fruto que parecia algo tão inocente, é, na verdade está maculado ali várias questões bem ruins, é algo que para uma criança
fundamental para que ela aprenda a entender a maldade na sociedade, que ela possa compreender que as pessoas não são boas. Hoje em dia existe essa política de falar que todo mundo é bom, que todo mundo existe um bem, é, vamos dizer assim, natural do ser humano. Isso é uma besteira, eu não gosto de falar nesses termos assim, mas isso é uma prática materialista provinda do comunismo, da ideia comunista, né? Que é uma falácia, na verdade, que hoje em dia não tem como a gente, até por estatística psicológica, vamos dizer assim, cientificamente, se a gente olhar a estatística do homem, a gente vê que não funciona dessa forma. Na ideia né, marxista, se a sociedade tivesse mais tempo, né, se ela chegasse a um ponto de evolução onde ela tivesse mais tempo, as pessoas iriam a questões, vamos dizer assim, a produções e a melhorar a sociedade, vamos dizer assim. E hoje em dia nós estamos na época onde nós temos mais tempo, por incrível que pareça, e a sociedade só está caminhando para um lugar, vamos dizer assim, onde a virtuosidade se tornou cada vez mais escassa. A virtuosidade, no termo grego mesmo, assim, é a busca por aquilo que é bom, vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, ser virtuoso, hoje em dia é ainda mais complicado, né? Aí está uma perspectiva. Será que ser virtuoso hoje está mais fácil ou mais difícil? Porque muito do que é ser virtuoso está relacionado a conhecimento. E conhecimento, né, principalmente o conhecimento filosófico, conhecimento das crenças, conhecimento da psicologia, conhecimento do comportamento humano. É, mas, ao mesmo tempo, né, o prazer, o hedonismo nunca esteve tão cheio de, vamos dizer, caminhos, de possibilidades. Esse hedonismo dionisíaco, como eu utilizei no texto hoje, seguindo a ideia da beleza de Nietzsche, né, que é o dionisíaco, a oposição não, é a dualidade da beleza, ela está relacionada ao dionisíaco e o apolíneo, a ideia, né, da forma, da perfeição, assim, e a ideia hedonista do prazer. Não, é uma dualidade, não é uma oposição. Vamos dizer, as duas coisas caminham juntas ao mesmo tempo. E talvez eu esteja falando besteira para algum especialista em Nietzsche, mas falando assim, de uma maneira de como eu tenho essa percepção da fala dele. Então, assim, às vezes eu fico pensando nessas pessoas assim que criando suas histórias, que ainda persistem, né? Que nem eu estava escrevendo os contos absurdos e tal. Essas pessoas têm que ser valorizadas e elas têm que ser estudadas, têm que pegar as obras delas e destrinchar com uma seriedade filosófica, não como essas coisas que são, vamos dizer assim, se ela que é feito principalmente pelo pessoal mais de esquerda, que se atende ao seu ideal político, ela não precisa passar por um escrutínio mesmo, né? Ela já serve eu não limpei essa máscara, tá um pelo ainda. Vamos dizer assim, não faz análise de fato da coisa e um valor real, né? Não busca um valor real naquilo ali. Mas aonde estão, né? Assim, eu sei que existe muita gente
boa escrevendo histórias hoje em dia, mas acabam, vamos dizer assim, num certo esquecimento. O público, em geral, não absorve essas coisas. Eu realmente não sei, assim, dizer se existe um caminho, se não é feito ou se é feito algo em relação, porque eu vejo, por exemplo, tem várias modalidades do governo assim para publicação dessas coisas, mas querendo ou não também está envolvido com o governo, né? Então você vai ter parcialidade ali, essa coisa de governo ser imparcial na hora dessas decisões digitais e coisa e tal, é a maior mentira que existe. Eu sou da defesa que todo órgão público deveria ser imparcial, né? E essa coisa, até que uma vez um professor me questionou, dizendo que eu falei que eu acho que, por exemplo, um espaço, uma galeria, algo que seja do Estado, não deva ter vamos dizer assim, um aspecto doutrinário, educacional, vamos dizer assim. Ele não tem que dizer aquilo que é bom. Ele tem que respeitar a sociedade e a sua dinâmica. Então tem que ter espaço para todos. Mesmo que, vamos dizer, você não concorde ideologicamente como um gestor do espaço, aquilo é o que a sociedade está trazendo. E vamos dizer assim, a sociedade, vamos dizer, a cultura, ela se move com a sociedade. Não existe essa manipulação, não pode existir manipulação, senão a gente vai estar vivendo num regime ditatorial, num regime né, que, vamos dizer assim, só a minha ideia ela é válida. E, por exemplo, até num pensamento mais político assim, eu sonho em ver o dia que a arte, né, como um todo e tudo que está relacionado a ela dentro do Estado, ela não vai existir a discussão política, vai existir a discussão sobre a arte, sobre a qualidade, não a qualidade, mas a, a busca pelo aquilo que é esse fenômeno, né? Que é a arte, a busca no sentido, como eu posso dizer? Porque também a arte não é uma busca, ela é simplesmente algo que acontece, vamos dizer assim. E eu acho que pode falar de política sim também, não é que ela, mas vamos dizer, mas eu sonho no dia que a premissa da arte não seja a política, né? Que a panfletaria acabe e que as pessoas possam simplesmente produzir aquilo que acontece nelas, acontece dentro do seu espaço criativo, né? Que não seja, olha, tem um buracão aqui. Eu tô achando um monte de buraco. Eu fiz esse trem muito mal feito. Eu tava sem prática com a argila. Eu, vamos dizer, fazia muito tempo que eu não fazia nada de argila. Eu vou ter que remendar um monte de coisinhas. É, mas até porque o diálogo ele só pode, né, as novas ideias, tudo isso só pode surgir num espaço onde não só aquilo que eu gosto esteja ali, né? É por isso que a pessoa que tem uma mente aberta, ela está o tempo inteiro procurando coisas novas, porque ela quer compreender e ela quer ser desafiada, ela quer, vamos dizer, que as novas coisas, né, para ela, para a percepção dela, o façam ou a façam ver um mundo diferente, com novos olhos, vamos dizer assim. E quando a gente tem essa prática, né? Eu lembro, é que nem uma vez que eu recebi de zoação uma
uma mensagem assim com um vídeo, se eu não me engano era um forró, e me mandaram assim e tal, e achando que iam me zoar e tal. Aí eu peguei pra ouvir e tal. Aí eu achei, foi que nem eu fiz com aquele dia com o sertanejo. A produção tava massa, tinha até uma pegada bem legalzinha assim, no, né? Porque tem uns forrozinhos que tem uma sonoridade muito massa. Aí eu analisei assim, ouvi a música toda, depois fui comentar com a pessoa, poxa, isso é legal por causa disso e disso e tal. A pessoa ficou tipo assim, sério que você curtiu, era pra zoar e tal? Ué, a gente tem que estar aberto, vamos dizer assim, a gente pode ter as nossas convicções e falar certas coisas, mas ela tem que ser, vamos dizer, em parte a uma opinião, vamos dizer assim, de experiência, entre aspas, né? Não uma opinião preconceituosa, mas ver as coisas pelo que elas são, né? Não de qualquer jeito, não simplesmente chegar e falar isso é aquilo, é aquilo. Assim, é algo muito engraçado, assim, é pra gente ver como a gente tem uma mania no Ocidente, essa mania no Ocidente de que tudo tem que ser dicotômico, tudo tem que ser certinho, tudo tem que ser definido, tem que ter nome para tudo, tem que ter, né, isso é aquilo, isso do outro é o outro. É, quando a gente começa a perceber a vida por como ela é de fato, a gente percebe que a gente uma hora precisa de ordem, outra hora precisa de desordem. Desordem, assim, não de uma forma revolucionária vamos dizer assim, como posso dizer, vamos dizer assim, uma desordem ruim. Desordem no sentido de desfazer certas coisas para que elas possam se reordenar ou um processo fluido, né? Não num processo estático. Então, assim, às vezes as bases são boas da sociedade, às vezes elas precisam ser mudadas e tudo isso é um processo contínuo. Então, quando a gente enxerga aqui no Ocidente muito essa coisa dogmática, né, de que isso é aquilo é isso, é, é algo que a gente já falou aqui e tal, que a gente já conversou, mas isso se mostra cada vez mais, né? Vamos dizer, e até mesmo essas definições políticas, eu sou isso, eu sou aquilo, blá, blá, isso a gente já passou disso, a gente tem que discutir ideias, né? A gente está num momento da história onde a gente tem a maior possibilidade de discutir as ideias. Mas estamos também num tempo onde as estruturas estão sendo muito dominadas para aquilo que a gente estava falando lá no começo, né, por essas convicções em corpos doentes, diga-se mente e corpo, né? E eu não sei se dá para mudar, eu não sei. Lá no Japão, por exemplo, eu gosto muito do Japão. Então, sempre que eu vejo uma notícia assim, eu acabo guardando. Lá, a obesidade é considerada uma doença, né? Então, a pessoa lá que está acima do peso, ela tem que se cuidar, se ela está, vamos dizer assim, pra, se ela está no sistema público, ela tem que se cuidar e tal. E isso vamos dizer assim, isso pode parecer muito agressivo, mas também para a cultura deles isso é o normal, isso é o que deve ser. E, e às vezes aqui a gente pode ter um pensamento assim e entender que ele é necessário assim dentro da nossa sociedade. Por exemplo, a gente já está cansado dessa leniência do Estado com o crime organizado, com todas essas estruturas corruptas que a gente tem no nosso sistema de governo e de Estado. Eu acho que tudo está, vamos dizer assim,
a gente tem todas as ferramentas para mudar tudo hoje em dia, eu acho assim. Para mudar todas essas convicções e essas formas, vamos dizer assim, estáticas, né, de domínio e controle e toda essa coisa e tal que a gente viu nos últimos, sei lá, vamos dizer assim, desde a Segunda Guerra para cá. E eu acho que essa geração nova é quem consegue visualizar isso, ter a fantasia para essa mudança. Então, eu acho que está faltando trazer mais, evidenciar mais novas histórias, principalmente contadas por essa geração, ou talvez uma geração um pouco anterior, pessoas mais maduras, maduras no sentido assim, quando é real mesmo, quando é a pessoa que vivenciou e buscou o conhecimento, não simplesmente pela idade, porque isso daí, no fim das contas, muita coisa já se provou sobre isso, e trazer essas histórias, colocar elas em jogo, trazer, buscar os seus, né? É como na fábula, buscar qual que é a moral da história, né? A moral da história, falando de moral, o que que é moral, o que de fato é moral, e vamos dizer assim, ser um pouco mais, ao mesmo tempo que tecnicista, é, ser mais, como posso dizer, mais lúdico, né? Trazer, é muito legal, eu lembro do Kojima, quando ele colocou no Death Stranding 1 e no 2, mas no 2 de forma mais forte, a necessidade do homem lúdico, a necessidade do homem que brinca, né, da brincadeira. Vamos dizer assim, a gente está num momento da tecnologia, né, com os jogos digitais assim e tal e pá, mas as brincadeiras em grupo, as brincadeiras que formam a sociedade, né, junto com, por exemplo, essas histórias né, os contos de fadas, elas meio que se perderam, né? Aonde estão? Aonde está? Assim, e a gente tem qualidade para isso. A gente tem, por exemplo, as mesas de RPG que são valiosíssimas, são consultoras de caráter de fato, assim. Ensinam muito, muito, muito sobre a vida, sobre a sociedade, sobre como se portar, como falar, como reagir a situações difíceis. Falta mais essa pegada e a gente tem que começar a descobrir espaços para introduzir isso cada vez mais, para introduzir essas coisas. Na minha época, a mesa de RPG era coisa do capeta, e isso tem um valor, e esse valor, né, do fairy tale, da contação de história, que é fenomenal. Ah, gente, está muito gostoso, mas eu vou ter que terminar, que já passou da 1 hora, mas eu tenho compromissos. E tá muito gostoso. Eu só vou ter que fazer um ventilador para essa máscara, porque tá ficando difícil. É isso. Bom, eu quero desejar uma ótima noite para vocês, para todos nós, uma ótima semana. Se tiverem sugestão, dúvida, comentário, falar qualquer coisa, me xingar, é, pode mandar nos comentários e nos privados aí de todas as redes. É só seguir lá e me xingar. As lives, né? Segunda, quartas e sextas. Quartas, conteúdo mais dado, assim, né? Vamos dizer assim, eu sempre tento trazer uma arte, uma ideia um, e uma recomendação. Nas segundas e sextas, coisas, reacts, ateliê, coisas um pouco mais leves, mas sempre comentando sobre coisas legais e recomendando coisas legais também. Mas de uma forma mais livre, assim. E é isso. Um beijo para todos, beijundas, tudo de bom. E sei lá, sejam felizes.